Então, pessoal, seguiremos aqui agora, né, com a continuidade da aula de ventilação mecânica, ok? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, então, o que é o ciclo ventilatório, né? Por que a gente respira quando a gente fala lá no início da disciplina em alterações pulmonares 1, né? O início, a gente fala o seguinte, né? Como é que é o ciclo ventilatório? Ocorre a expiração, final da expiração, início da inspiração, ok? Inspirou, final da início da ex. Então, isso aqui é o ciclo, né? Inspirou, expirou. Inspirou, expirou, ok? Então, a gente segue por aqui, tá? A partir daí, eu penso no seguinte. Se eu já tenho o meu final da ex, o início da ins, eu vou lá e inspiro. Se eu tenho o final da ins e o início da ex, eu vou lá e expiro. Então, isso aqui ocorre de uma forma o quê? Sincrônica. Beleza. Os modos ventilatórios, tá, que surgem, ele vem por algumas combinações, tá? Algumas estruturas que podem compor os modos do ventilador mecânico. Nós temos as variáveis são as seguintes: fluxo, volume, pressão e conta do tempo. Fluxo. Quando você pensa em fluxo, a gente pensa no seguinte, né? Velocidade de uma determinada estrutura para o quê? Toda a relação que existe com o dispersar de um meio, tá? Então, quando eu penso em fluxo, eu penso em velocidade. Eu penso em viabilidade. Eu tenho aqui um fluxo de água. Vamos pensar na mangueira lá da nossa casa, na garagem, no jardim. Você está amarrado, aquela mangueira está lá na torneirinha, a gente pega lá aquele biselzinho, né? Aquele regulador de fluxo de água, então você aperta ele, você aumenta a pressão, o fluxo de água parece que ele fica um pouquinho mais diminuído, ok? Ele fica aquele jato um pouco mais fino. Quando você diminui a regulagem, o fluxo de água ele fica mais forte, você vê uma água um pouco mais robusta e a velocidade ela diminui. Então você tem fluxo o quê? Quantidade, né, de uma determinada estrutura que vai estar perfazendo uma determinada pressão e tempo, ok? Então, a relação que existe, por exemplo, com a mangueira, ela é extremamente viável, confiável. Então, o tempo pelo qual uma determinada substância, ar, água, gás, passa através de um determinado tempo, ok? Então, esse volume de água, esse volume de ar, vai passar ali por um determinado tempo. Isso quer dizer o quê? Fluxo, tá? Volume, ou seja, o volume de gás que naquele momento vai determinar por que o ciclo ele iniciou, tá? Pressão, ao atingir determinada pressão, esse paciente ele recebe uma quantidade de gás, uma quantidade de ar, tá? E o tempo. O tempo vai ser definido pela frequência respiratória. Então, se eu coloco lá 20 respirações por minuto, esse paciente, quando tiver 20 respirações por minuto, o ciclo dele vai ser também definido por isso. O ciclo, tá? Ventilatório. Então, vai ser determinado pelo fluxo, ou seja, quantidade de gás, substância que passa para um determinado tempo, é uma estrutura, volume de gás que você recebe, pressão exercida sobre a realização daquele momento, né, incursório, em função do tempo. Ok?
Quando você fala de fase do ciclo ventilatório, nós temos que entender as curvas, né? Então, curva fisiológica no respirador, no ciclo de ventilação mecânica, tá? Então, você tem lá disparo, onde a gente aqui inicia, tá? O processo. Estou iniciando a ventilação, estou disparando o meu ventilador, ok? E aí aqui eu tenho, desde o momento que eu inicio a respiração, né? Esse respirador, ele puxa o ar, ele vai chegar num platô, ele vai gerar uma pausa, né? Você te puxa, a gente puxa o ar, a gente sente uma pausa aí, um platô. Você alcança um pico, você atinge um platô, tá? Você disparou e inspirou, ok? A válvula inspiratória do ventilador ela está aberta. Lembrando, ó, aqui nesse momento, a válvula ela está aberta, a válvula inspiratória ela vai liberar o ar. E vai ocorrer o quê? A insuflação do ar. O ar vai entrar. Então, tem aqui, ó, o disparo, que é o início, chegou a determinado volume. A válvula inspiratória está aberta. Ok? Pausa enche. Nesse momento, eu tenho um limite, que é onde esse limite vai me causar um platô. E esse limite vai falar assim, olha, está na hora de expirar. Está na hora de jogar o ar para fora. Aí o que acontece? Terminou a ENS, né? O paciente inspirou, puxou, gerou um platô, um volume de ar que entrou aqui nesse momento. Você tem o quê? O ciclo acontecendo, que é a transição da fase inspiratória para a expiratória, ou seja, para o ciclo ventilatório. Ciclo. Então, a expiração ela vai lá, ó, e ocorre. Beleza? Mais uma vez, a expiração terminou. Não foi isso? Muito bem. Se a expiração ela terminou, eu tenho o fechamento da válvula inspiratória durante a fase da ciclagem, ou seja, quando eu começo a ciclagem, que sai da ins para ex, e na expiração ocorre o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória, saindo o ar. Tá? Então, ó, disparou, iniciou o ciclo. Puxou o ar, pausa aí de platô, válvula inspiratória aberta, insuflação de ar, o ar entra. Ocorre a ciclagem. Mudança de fase, ins para ex. Fechamento da válvula inspiratória, abertura da válvula expiratória, saída do ar. Então, ó, sai o ar. Pô, mas aí tem que ventilar de novo. Disparou, a gente novamente está ventilando, né? Puxou o ar. Isso pelo ventilador mecânico, tá? Mais uma vez, tudo vai ocorrendo. A abertura da válvula inspiratória, disparo, pausa, válvula inspiratória aberta. Então, o ciclo ele vai se subsequenciando. Vou fazer essa leitura aqui dessa definição, que é muito importante. O ciclo respiratório de um paciente sob VM, ventilação mecânica, obedece a 4 fases. Disparo, aquele momento que ventila, né, ocorre a inspiração, que é a tempo, pressão e fluxo, as variáveis lá de trás, que a gente conversou. A inspiração de pulmão insuflado, né? Você tem as propriedades elásticas e resistivas, nós falamos isso lá no primeiro semestre. No sistema respiratório, ele vai vencer as propriedades elásticas, né? As resistências que ocorrem na parte torácica, todo tecido pulmonar. A ciclagem ocorre onde a mudança da fase inspiratória para a expiração, conforme eu falei ali no gráfico, tá? Através de pressão, que é alcançada, fluxo, que é o tempo que é alcançado pelo meio que vai ocorrer, tempo, volume. A expiração vai ter o esvaziamento dos pulmões relacionados a uma pressão expiratória final.
as forças elásticas que o pulmão tem de vencer para insuflar. Você tem forças elásticas, né, para insuflar o pulmão. Esticou. Força elástica atuando. Para vencer e insuflar essa retração elástica do seu pulmonar. Ou seja, o recolhimento e a retração eles têm que ter o quê? Continuidade, tem que ter, né, um funcionamento através. Então, você tem um recolhimento elástico, retorno do parênquima da pressão de caixa torácica que é exercida. Tá? E, é claro, você tem uma pressão intraabdominal que é exercida se opondo ao diafragma. O diafragma ele rebaixa quando a gente inspira, né? O ar entra, ele vai lá, ó, rebaixou. Só que a pressão intraabdominal está ocorrendo, a pressão das vísceras de flanco inferior. Ok? O flanco inferior vai se opor a esse rebaixamento do diafragma. As forças resistivas são a resistência das vias aéreas, a resistência dos componentes viscosos e viscoelásticos. Tá? Componentes viscosos que não permitem que ocorra a insuflação. Tem componente viscoso que vai, de repente, tentar impedir esse processo. Observe que é o ciclo ventilatório. Nós temos, ao final da inspiração, o ventilador deverá interromper a fase inspiratória e permitir o início da fase expiratória. Ok? Normal. Até aqui. A transição pode ocorrer por meio de 4 mecanismos. Ciclagem, né? O ciclo se encerra em fase ins, entra ex. A tempo, pela frequência respiratória, a volume, ou seja, você ciclou, encheu o pulmão de ar, e aqui você vai ter o quê? A diminuição agora, né? Ciclou a volume. Chegou lá, componente volumétrico foi atingido, ciclou. Ins para ex. Ciclagem a pressão, por quê? Você atinge uma pressão pré-definida e aí esse ciclo ele ocorre. E a ciclagem é fluxo, né? Ciclagem a tempo, a transição entre a inspiração e a expiração ocorre após um período de tempo. Qual o tempo? Você limitou, você definiu. E aí você tem uma transição entre a inspiração e a expiração, também pela ciclagem a tempo nos modos ventilatórios de pressão controlada, onde eu tenho um limite de pressão. Independente de ter um limite de pressão ser atingida, o tempo também vai ser respeitado nesse momento. Por exemplo, através da frequência respiratória. Ciclagem a volume, o final da inspiração determinado por um volume de corrente pré-fixado. Quando o volume ele é atingido, o fluxo inspiratório é desligado. Ó, atingiu 500, desliga e expira. Segurança em termos de manutenção de troca, insegurança no que diz respeito à questão da pressão. Então, eu encho meu pulmão de ar através do volume que eu predetermino. Porém, eu não tenho qualquer relação com a pressão que é exercida, que é apresentada. Eu tenho uma relação direta com a microestrutura, a chance de barotrauma. O que é barotrauma? Lesão ocorrida por pressão. Tá? Então, muito cuidado com isso quando você vai ciclar, colocar esse paciente a volume. Ciclagem a pressão, o final da expiração determina um valor de pressão pré-fixado. Então, quando tem um valor de pressão atingido, interrompe a inspiração. Independentemente do quê? Do tempo inspiratório, ou seja, não tem relação direta com o volume liberado. Eu não controlo o volume, eu controlo a pressão. Quando eu ciclo meu doente a pressão, ele atinge uma pressão, ele cessa a fase inspiratória. Ok? Ciclagem a fluxo. Término da fase inspiratória, terminado com o fluxo expiratório, cai. A gente vai continuar esse processo daqui a pouco, tá, pessoal? No próximo vídeo.